Fala, meu povo, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo certo? Estão preparados aí para mais um vídeo? Hoje vamos falar sobre a grande reviravolta antropológica, vamos falar dos sofistas e de Sócrates, um conteúdo aí muito expressivo dentro da história da filosofia, com um grau de relevância aí muito importante, né? É importante, ao falarmos dessa grande reviravolta antropológica, lembrarmos que nós saímos aí, na linha do tempo da história da filosofia, do período pré-socrático, ou cosmológico, aí por volta do século VI a.C., e agora entramos no período socrático, ou antropológico, né? O antropo de homem, o homem passa a ser aí o centro da discussão, aí já no século V. Então, em torno de 100 anos, houve essa grande reviravolta, essa grande mudança, né? Houve um deslocamento, então, do eixo de reflexão filosófica da physis e do cosmos para o homem e a sociedade. Então, vejam que nós temos aí a mudança do eixo, né? Então, nós temos que entender exatamente essa mudança. Então, a physis, a natureza do qual nós estávamos conversando lá nos pré-socráticos, ela se exauriu e uma mudança no contexto econômico, político, social e cultural foi surgindo, foi acontecendo aí nesse período. Então, é muito importante a gente ir compreendendo esse processo, né? Então, essa filosofia conhecida aí como sofistas, ou os sofistas, ou o sofismo, demonstra exatamente essa reviravolta, esse ponto de mudança, esse ponto de partida do cosmológico para o antropológico. Mas vamos ao que nos interessa, né? Os sofistas. Quem são os sofistas? Primeiro ponto de partida, saber que houve uma mudança de cosmológica para antropológica. Agora a gente entendeu o conceito, quem são os sofistas, né? Eles eram sábios, considerados sábios. A palavra sofia vem da palavra sabedoria, né? Sofos, sábio. Eles eram sábios da Grécia Antiga, viveram aproximadamente por volta do século V a.C., ensinavam mediante pagamento, esse é um detalhe importantíssimo dos sofistas, gravem isso, né? Só ensinavam mediante pagamento, se não fossem pagos, não ensinavam. Então, eles eram bons na arte de argumentação, eles eram especialistas em retórica, e eles perambulavam, viajavam, eram andarilhos do conhecimento, de cidade em cidade, cobrando para ensinar, né? Então, aí tem um detalhezinho, sábios gregos perambulavam, cobravam para ensinar, né? Então, a palavra sofista deriva do grego sofistes, né? Sofistes, que significa o sábio, sofos, né? Possui, portanto, um sentido extremamente positivo, reforço positivo aí em cima do conceito de sábio, né? Todavia, por causa de alguns filósofos que vieram posteriormente, principalmente Platão e Aristóteles, o termo então assume um significado um pouco depreciativo, mas ele nasce como um conceito positivo, com reforço positivo, né? Dentre aí os temas trabalhados pelos filósofos sofistas, nós vamos destacar alguns aqui, até é importante que vocês prestem muita atenção, né? O relativismo. Não existe verdade absoluta, ela é relativa. O sofista não está preocupado com a verdade. Essa é uma grande marca da filosofia sofista, ele não se preocupa com a verdade, né? O subjetivismo. A verdade é a verdade em cada um. Então, ela é subjetiva, pois se ela não é absoluta, ela é a verdade em cada um, né? A redução do conhecimento à mera opinião. Então, o conhecimento passa a ser único e exclusivamente a opinião. Não tem esse cunho de preocupação com a verdade. E, dentre os temas também discutidos, nós temos a linguagem, né? Torna verdadeiros os argumentos através da argumentação, né? E aí, encerrando aí os temas abordados pelos sofistas, nós temos que todas as coisas são convenções, ou seja, as convenções são conchavos combinados feitos pelos homens, né? Então vem da palavrinha nomos, convenções, né? Bom, dentre os principais sofistas, eu cito aqui alguns, para a gente ir conhecendo aí, e sempre que se deparar com um desses teóricos, a gente identificar. Primeiro, Protágoras. Protágoras era um grande sofista. Protágoras vem com a expressão de que o homem é a medida de todas as coisas. Lembrem, nós passamos do cosmo
para o antropo. Então, o homem passa a ser o centro aí, né? Então, o homem é a medida de todas as coisas, né? Medida são as normas de juízo e coisas são as experiências, né? E por homem entende-se um indivíduo, então, em particular, cada homem, né? Então, essa relação aí. Outro grande e importante filósofo sofista é Górgias. Górgias afirma uma ruptura entre o pensamento e o ser. Existe o não ser. Então ele afirma que há uma ruptura aí, né? O ser das coisas, em verdade, é pura ilusão. Então, Protágoras, Górgias, né? E o Sócrates, então, vem criticando esses sofistas. Então, Sócrates é um dos maiores opositores dos filósofos sofistas, porque como os sofistas não estavam preocupados com a verdade não era única, a verdade era relativa de cada ser, o Sócrates vem e bate de frente, então, com os sofistas, né? Ele é um franco opositor dos sofistas. Gravem isso, Sócrates, um franco opositor dos sofistas. Sócrates afirma que existe, sim, verdades absolutas, e não só absolutas, universais, né? Que servem para todos em qualquer lugar. O homem é a sua alma e a alma é o seu consciente e a sede do conhecimento. E aí Sócrates vai argumentando para destruir os conceitos dos sofistas, né? A virtude é o conhecimento. Só o sábio é feliz. E aí Sócrates vai reforçando, vai colocando mais elementos para contrariar, né? E aí Sócrates então se torna um dos grandes opositores ou o maior opositor dos sofistas, né? Claro que aqui, então, nós encerramos essa breve explicação sobre os sofistas e no próximo vídeo, sobre aí a filosofia antiga, eu trabalharei, então, um pouquinho sobre Sócrates, quem foi esse grande mestre e quais foram as suas grandes contribuições aí para esse campo, para essa área da história da filosofia. Um abraço, professor Ederson, Filosofia e História.